Olha, nós estamos de volta aqui no Bom Dia, às 7h02, para saber mais sobre o funcionamento dos nossos rins. Toda segunda, quinta-feira do mês de março é lembrado o Dia Mundial do Rim, para conscientizar sobre a importância desse órgão, a prevenção de doenças renais, como fazer o controle desse bem-estar dos nossos rins. Vamos conversar com o médico nefrologista Giordano Floripe. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade. Vou tentar. É potiguar o senhor, né? Exatamente. Muito bem, os Natal. Potiguares são bem-vindos ao Tocantins sempre. Muito obrigado, senhor. Se você quiser perguntar para ele, fique à vontade, temos o QVT e o WhatsApp à sua disposição aí, viu? Vivemos bem com um rim só, precisamos sempre dos dois, para começar. O projeto original, Papai do Céu, né? São dois. Verdade. Mas a gente consegue sim ter um funcionamento completamente normal com apenas um. Porque existe uma grande reserva funcional. Então, o rim, sozinho, ele consegue realmente aumentar as suas funções para dar conta do que era dividido com o outro. Esse é o princípio, por exemplo, da doação renal entre pacientes intervivos. Uma pessoa saudável retira um rim para doar a alguém que ele ama. Então, de fato, é possível sim viver com um rim só. Há pessoas que, inclusive, nascem apenas com um e vão descobrir por acidente, né, numa ultrassonografia de rotina, que nasceram dessa forma. Doutor Giordano, quando a pessoa fala assim, estou doendo meus rins, dói mesmo o rim? Dói sim. Só que tem um problema nesse aspecto. Primeiro, é uma dor nas costas. A principal causa da dor nas costas não são os rins, é realmente a coluna e as condições musculares. Por outro lado, a doença renal crônica, que é a doença que a gente está chamando a atenção no dia de hoje, ela é uma doença completamente assintomática. Não tem dor nenhuma. Nenhuma. E se doesse, chamaria mais atenção, né? A pessoa daria mais valor. Mas não dói. Na verdade, a pessoa só vai descobrir que tem doença renal quando começa a perceber a perda da função, né? Numa fase mais avançada, que seria muito inchaço, uma pressão de difícil controle, anemia, dificuldade para se alimentar por falta de apetite, náuseas, vômitos. Ou seja, a gente está falando de alguém que já tem ali por volta de 20% de função renal. Sim. Enquanto que a gente perdeu ali 80% de função, a gente poderia ter tido um diagnóstico precoce, tratado para evitar chegar a essa fase. Né? Então, se doesse, talvez a gente não tivesse o problema que a gente tem hoje, que é enorme. E aí eu lhe pergunto, a gente dá aquela olhada no xixi, saiu do vaso ali, deu aquela olhada para ver como é que está a cor, de repente é um indicativo de como é que está a nossa saúde renal? Perfeito, é sim. Na verdade, o que a gente deve observar como indício de doença renal, como sinal de doença renal, é se a urina espuma muito e se existe ou não sangue. Essas são condições que você em casa você pode observar. Reconheço que não é tão simples assim, mas sim, é possível. Se há algum indício, não é o cheiro da urina, não é necessariamente se você urina muito ou pouco, mas se ela espuma muito, se tem sangue. O que é o espumar muito? Espumar muito. Quando você urina, é possível, né, que haja um pouco, mas eu estou falando realmente de como se fosse o aspecto de sabão sobre a água. Pois é, realmente. E por que isso acontece? Isso acontece porque o rim, como filtro, ele tem a função de preservar substâncias importantes no nosso sangue e eliminar as toxinas. O Fábio me explicou ali um pouco sobre a função renal, né, Fábio? Está de parabéns. O Miguel, nosso o Miguel, aqui, estudando nutrição, está querendo saber. Está de parabéns. E ele deveria, então, preservar as proteínas do nosso sangue no sangue. Sim. Quando a gente perde essa função de filtração, você começa a perder proteína na urina. E a urina, no vaso sanitário, na água, tem aquele aspecto de espuma. Então, esse é um indício grosseiro de perda de proteína na urina, que é um indício de doença renal. Mas aí, para ir para o exame, constatar isso, qual é o exame que a gente tem que fazer? Super simples, um tiro certeiro. Dosagem da creatinina no sangue e um exame de urina simples. Isso a gente tem na atenção básica, você tem na saúde suplementar, são exames muito simples. Qualquer laboratório, lá do Bico Papagaio até o sul do Tocantins, você vai conseguir fazer isso para ter o diagnóstico de doença renal. Pois é, aí claro que a pessoa que vai analisar o exame vai saber, mas esse índice deve estar... E que patamar? Ok. Então, de uma forma muito grosseira, até porque existem diferenças entre pessoas. Então, eu tenho 100 quilos, eu sou uma pessoa maior, então a minha creatinina até pode estar um pouquinho mais alta. A senhora é uma pessoa menor, vai ter uma creatinina um pouquinho... Minúscula eu, né? Menor. Aí tem que estar com a creatinina lá embaixo. Mas a gente está falando de uma variação muito pequena, em torno de 1. Então, a senhora deve ter 0,7 e eu devo ter 1,2. Sim. Isso é uma variação dentro da normalidade. Só que isso daí vai variar com a massa muscular e também com a idade. A partir dos 40 anos, todo mundo aqui vai perder função renal, uma taxa variável em torno de 1% ao ano. O cabelo muda de cor, a pele muda. A gente pode até forçar a barra aí com o cabelo, né? Se precisar. Mas os rins, eles vão envelhecer naturalmente. Então, existe mesmo uma perda progressiva da função renal.
Uma creatina em torno de 1, ela significa realmente a normalidade, embora isso possa não ser verdade para alguém muito idoso ou alguém com uma redução importante da massa muscular, como alguém, por exemplo, que foi amputado, alguém que tem desnutrição. Mas da feita que você tem uma função renal normal, você vai ter pelo menos 60% de função renal. A gente define a doença renal crônica como uma perda de função abaixo de 60%, de característica progressiva, irreversível, e que em fases avançadas leva à necessidade de diálise e transplante. Doutor, hábitos como tomar mais água. O que é tomar mais água? É só na hora que está com sede? A gente parece óbvio, a gente diz, beba mais água, mas é quanto de água? Essa conta, ela é muito importante. Na verdade, existem muitas informações, você escuta falar, eu tenho que beber 2 litros de água, eu tenho que beber 30 ml por quilo. De um modo geral, o que seria saudável é garantir que você urinasse pelo menos os 2 litros. Então, você tem que beber mais do que isso. Mas entenda que isso depende da sua atividade. Então, eu tenho 100 quilos, eu deveria beber 3 litros. Mas se eu estiver trabalhando debaixo do sol, sob uma grande perda de líquidos, então no Tocantins, as temperaturas mais amenas aqui são 30 graus. Né? Então, eu preciso aumentar de acordo com a minha atividade física. Se eu sou um grande esportista, se eu vou para a academia todos os dias e perco muito líquido ali suando, eu devo ingerir mais líquido. Mas, de um modo geral, 30 ml por quilo de peso, que significaria para mim 3 litros para as minhas atividades habituais. Em situações extremas, isso passa para 4 quilos. Recentemente, teve ampla divulgação isso, e nas redes sociais, era a gente comentando do jeito que nas redes sociais todo mundo é especialista, sabe demais. Infelizmente, talvez. Sim. O lance da bebida com gás afeta o nosso rim de alguma forma? De forma nenhuma, sabe? Papai do Céu fez a gente realmente a sua imagem de perfeição e a gente é capaz de dar conta desses aportes de substâncias gaseificadas e com alterações de pH. Então, dizer que você bebe uma água com pH específico ou com gás ou que isso vai trazer maior saúde ou agravo à sua função não faz o menor sentido, né? Nosso estômago resolve isso, depois o sangue trabalha isso e os rins também. Então, não há prejuízo com relação à bebida gaseificada. O problema, na verdade, vem de acordo com outras substâncias que podem estar ali diluídas, como refrigerantes, onde você tem muitos conservantes, onde você tem uma quantidade de, especificamente isso, fósforo, que realmente pode ser uma sobrecarga para pessoas com perda de função renal. A gente falou aquele 60%, né? Para pessoas que têm perda de função, podem não conseguir administrar bem essa quantidade de fósforo a mais em certas bebidas como refrigerantes. O senhor volta já e você aguarda sua pergunta aqui para o doutor Jordano, que fica com a gente por mais uma rodada. Obrigada por enquanto. Obrigado, senhor. E a gente no estúdio volta à segunda rodada do Bom Dia Responde sobre a saúde dos rins com o médico nefrologista Jordano Floripe. Doutor Jordano, tem muita pergunta para o senhor, repare essa, da telespectadora Érica, aqui da capital. Obrigada, Érica, pela audiência. Ela quer saber as implicações das medicações para o diabetes e demais medicações para os rins a curto, médio e longo prazo. Perfeito. Érica, muito obrigado pela pergunta. Talvez a doença renal do diabetes seja aquela que a gente mais consegue intervir. Então, veja, a gente tem mais ou menos 8% da população adulta com diabetes. E metade disso, dessa população, vai evoluir com doença renal. Sim. Modernamente, nós temos drogas que, combinadas, podem aumentar a sobrevida renal do paciente diabetes em mais de 15 anos em média. Ou seja, tem pessoas que simplesmente não vão precisar fazer diálise, simplesmente porque vão tratar adequadamente do diabetes. Sim. Mas para isso a gente tem que ter o diagnóstico adequado e o segmento especializado com o médico nefrologista. É possível, então, aí, com a preocupação dela, controlar o impacto da medicação sobre esse rim? Eu vou te contar uma história a respeito de um paciente meu que eu acompanho há 10 anos. E eu falava justamente sobre isso, sobre o fato de que ele acabaria precisando fazer diálise, claro, se não se tratasse adequadamente. E há mais ou menos uma semana atrás nós nos encontramos e ele falou, doutor, mas olha, eu estou aqui há 10 anos com o senhor e eu não precisei fazer diálise. Eu perguntei se era uma forma dele me elogiar, na verdade. Era esse o resultado que a gente objetivava. Que estava querendo. Né? Eu queria que fosse... Opa, obrigada. Caiu aqui o nosso iPad e ele já me ajudou aqui. Eu queria que fosse exatamente isso. E deu certo porque houve esse combinado, né? Ele aderiu às mudanças de estilo de vida, utilizou os medicamentos adequados, buscou os alvos, as metas necessárias e assim aconteceu. Preservou sua função renal. Mas essa não é a realidade da maior parte dos pacientes, simplesmente porque não fazem isso da melhor forma. A Rosângela conta que o esposo, e está aí na mensagem, fez uma cirurgia há 2 meses, retirou o rim direito e aí ela questiona sobre a alimentação. Ela menciona ali o peixe de couro. Ele pode comer? Estamos na quaresma ainda? Olha, se me convidar, a gente pode almoçar junto, pode, tá? Não tem problema nenhum. Não é por conta do peixe que vai ser o problema dele, não. Sim.
Porque as pessoas ainda têm alguns mitos Tem, em relação sim, mas a não, assim, de verdade, pessoal, assim, a gente tem que ter bom senso, é óbvio, né? Você acabou de operar, você está com dor, você vai fazer uma alimentação mais gordurosa, isso vai causar dor, né? Mas não é por conta do peixe que ele vai ter problemas. Deixe que cuide do resto. Certo. O Darlan Farias, que é nosso telespectador fiel aqui no Bom Dia, sempre pergunta, e é importante demais ter o questionamento dele, quer saber sobre cor de sangue na urina pós-atividade física. Ele questiona, pode ser a rabdomiólise? Como tratar? Aí o senhor explica pra gente o que é essa rabdomiólise. Talvez o mais importante seja explicar o que é a rabdomiólise. A rabdomiólise, na verdade, é a lesão muscular que pode acontecer mesmo através de uma atividade física mais intensa. Mas perceba, não é aquele cara que faz 15 minutos de caminhada. É realmente aquele cara que faz atividade física muito intensa, leva a uma grande lesão muscular e substâncias que estão dentro dos músculos acabam indo para o sangue e vão ser filtradas pelos rins. Podem levar a uma urina mais escura, mas apesar disso poder acontecer, não é o mais comum. O mais comum é que, na verdade, na atividade física, você fique desidratado, você tenha ingerido pouco líquido para aquela demanda, como a gente falou, né? Aqueles 30 ml por quilo já não bateram mais a meta daquele indivíduo. Do consumo de água. E a urina fica mais escura, né? O que a gente estava conversando ali a respeito da densidade urinária. A gente vê no exame de urina. Super simples o exame, você vê lá a densidade mais alta, significa que você está bebendo pouca água para a sua condição, né? Então, talvez o que mais altere a cor da urina não seja a rabdomiólise, com uma condição muito específica, mas a falta de líquidos. Mas sim, é possível sim que seja um indício. E a rabdomiólise, quem é que trata? Tá, ok. Na verdade, vamos entender que a rabdomiólise é essa complicação de uma lesão muscular. É muito mais importante, por exemplo, no esmagamento, num acidente. Então, perceba que não há um médico específico para isso. Mas o primeiro médico a atender esse paciente com rabdomiólise deve instituir rapidamente hidratação venosa vigorosa, e eu estou me referindo a garantir que o paciente esteja tão bem hidratado que urine mais do que 100 ml por quilo por hora. Desculpe, 100 ml por hora, desculpe. Então, urinar 2,5 litros, 3 por dia. Justamente para que essa substância que estava no músculo vá embora literalmente do xixi. Entendi. Essa outra pessoa quer saber o que faz cair a taxa de filtração glomerular. E aí ela menciona valores como 75. Ok. A taxa de filtração glomerular, como a gente estava conversando um pouco mais cedo, é um cálculo que a gente utiliza a partir da sua dosagem de creatinina. Com base no seu sexo, na sua idade, eu vou te falar quantos por cento, grosso modo, o seu rim funciona. A minha pergunta para ela é se de fato houve uma queda, ou se de fato essa não é a função que ela já possuía. Perceba, quando eu falo que a doença renal se define abaixo de 60 ml por minuto, ou 60%, eu digo que a maior parte das pessoas está acima disso. Então eu posso ter uma taxa de 88 e está tudo bem, 75 e está tudo bem, embora que a gente deva ter alguns cuidados. Quanto mais baixa a minha taxa de filtração, maiores os cuidados. Por exemplo, garantir que eu tome bastante líquido, não usar anti-inflamatórios, manter a minha pressão bem controlada, o diabetes bem controlado, não fumar ou abandonar o tabaco, ter um estilo de vida mais saudável, porque esses 75 vão mudar ao longo do tempo. A gente vai perder função renal porque a gente vai envelhecer. Se Deus permitir, senão a gente morre cedo, né? Então, a gente precisa garantir essa taxa de função por mais tempo. Muito bem, vamos para a próxima. O telespectador ou telespectadora conta que está fazendo exames, aí fez aquele da coleta da urina 24 horas, o laboratório forneceu 2 recipientes, a pessoa não conseguiu encher nenhum inteiro. Está fora da normalidade? Bom, de novo, são perguntas específicas, mas que a gente pode criar aqui um razoável. Aí. Exatamente. Uma pessoa muito pequena talvez não urine isso tudo. Uma criança, por exemplo, pode ter um volume urinário menor do que o daquele frasco. O ponto é saber qual é o tamanho desse frasco que foi concedido. Mas o que você precisa entender é se você teve perda da urina, ou seja, você urinou fora do vaso de coleta, se você realmente bebeu água adequadamente ou se, mesmo bebendo líquido, você não está urinando adequadamente, se você tem mesmo doença renal. Então, são algumas possibilidades que não dá para a gente responder com propriedade nesse momento, mas você tem que pensar nisso. Perdeu a amostra, você realmente estava bem hidratado ou se você de fato tem doença renal e não tem esse volume todo. Esse outro telespectador gosta de uma cervejinha, diz que quando toma cerveja vai muitas vezes ao banheiro, de 20 em 20 minutos mais ou menos. Legal. E também vai muito ao banheiro quando o tempo está mais frio. Isso é normal? Legal. Na verdade, normal não é, mas é esperado. Porque o álcool, uma substância, o álcool, na verdade, é uma substância que bloqueia um hormônio lá no rim, chamado hormônio antidiurético. Então faz com que você urine mais. Mas isso é extremamente danoso para o rim, porque você está perdendo água que você não deveria. Na verdade, quando eu bloqueio o hormônio diurético, eu urino mais, eu fico desidratado e aumenta, inclusive, a chance de você ter ressaca no outro dia. Tá? Por isso que as pessoas falam, para não ter ressaca, você tem que beber e tomar água. Faz duas sentido, coisas sim. aí. E o frio é isso, a gente para de suar mesmo, você acaba aumentando a perfusão renal e você acaba urinando mais mesmo.
Essa outra pessoa conta que fez uma ultrassom agora e descobriu que perdeu um dos rins, aquilo que o senhor mencionou na primeira rodada. Um desses rins deixou de funcionar, ficou pequeno, e aí ele quer saber, precisa tirar esse pedacinho de rim que ficou? Okay. Porque como é que eu vou ficar com esse órgão sem funcionamento e sem saber por que ele parou? Então, são 3 perguntas, vamos lá. Primeiro, esse rim aí, ele está atrofiado, está diminuído, talvez você tenha realmente nascido com ele dessa forma. Você pode ter nascido com um rim funcionando e o outro atrófico. Primeiro ponto, você sempre teve com ele lá e não lhe causou problemas, não vai ser agora, tá? Segundo, por que isso aconteceu? Não tem como saber, tá? Assim, só de olhar essa mensagem não tem como dizer, a gente pode usar alguns indicativos no exame de ultrassonografia. Quando eu tenho, na verdade, um rim dilatado, eu posso ter uma estenose da drenagem da urina. Quando eu tenho um rim hipotrófico, eu posso ter tido, na verdade, uma estenose da artéria que leva o sangue até o rim. Então, realmente são muitas possibilidades. Mas, de modo geral, isso daí é uma condição benigna, você não tem que tirar. A importância é acompanhar com o médico especialista, porque o outro rim que ficou, vai ter uma sobrecarga. Espera-se que ele dê conta, mas não necessariamente. Então, é preciso saber o quanto que o seu rim funciona e o que fazer para preservá-lo. Certo. Outra pergunta, isso aqui já foi. Esse telespectador ou telespectadora diz que tem uma filha de 6 meses que tem hidronefrose. Perfeito. E aí começou a entrar alimentos mais sólidos para ela e pergunta, a comida precisa ser isenta de sal? O que é a hidronefrose, Perfeito. doutor? Essa pergunta ela se organiza com a anterior. A hidronefrose, ela acontece, pode ser por uma condição estrutural, ou seja, a drenagem da urina, aquilo que sai lá do rim, tem um estreitamento, e isso faz com que o rim fique mais dilatado, e ao longo da vida isso pode mesmo levar à perda de função renal. Então a gente pode encontrar uma pessoa que aos 40 anos vê um rim dilatado, e não diminuído, mas dilatado, afilado, sem muita massa, sem muita função, e foi por conta disso. É uma condição assintomática. Ou ela pode ter, na verdade, uma hidronefrose funcional, um refluxo funcional, ou seja, a bexiga dela fica cheia e acaba tendo refluxo e parece um rim aumentado. Então, existem graus de hidronefrose, são definidos pela ultrassonografia, e aí vão dar para a gente o tamanho da preocupação que a gente tem. De um modo geral, com uma criança de 6 meses, eu recomendo que procure uma nefropediatra. Se for aqui em Palmas, nós temos aí 3 boas profissionais que residem aqui, deve procurar uma dessas profissionais para o seu acompanhamento especializado. E sobre a isenção de sal, deve ser de acordo com a complicação dessa hidronefrose. Se ela tiver doença renal crônica, mesmo tendo 6 meses, sim, precisa. Senão, não há essa indicação. Vamos para mais. A pessoa conta que tem pressão alta, há algum tempo está sentindo que os pés estão inchando, chega a doer muito às vezes. A pessoa se policia muito em relação à quantidade de água. Um exemplo, toma em torno de 1,5 litro de água pela manhã e mesmo assim não urino. Esses sintomas podem ser de problema renal? Olha, infelizmente esses são indicativos de doença renal, sim. Então, a senhora falou lá na frente que você tem uma condição de risco para doença renal, tem hipertensão. A pressão alta é talvez a principal causa de doença renal junto com o diabetes. Depois você falou que incha muito os pés. Isso é um sinal de perda de função renal. Você não consegue eliminar todo o líquido que você ingere. Especificamente com relação à dor, porque deve ser bem inchado mesmo. Sim. A senhora falou que bebe bastante líquido e não consegue urinar. Então, de novo, os seus rins não são capazes de manipular o líquido ingerido. Sim, são todos sinais de doença renal. E para saber, tem que dosar a creatinina no sangue e fazer o exame de urina. E procurar um nefrologista. Aqui tem mais uma pergunta sobre a urina que espuma. Perfeito. Ele quer saber sobre isso, ou ela. Perfeito. É a perda de proteína. A proteína realmente em contato com essa substância líquida da urina ou mesmo do vaso sanitário dá esse aspecto espumoso. É um indicativo, sim, de doença renal. O doutor Giordano vai ficar com a gente para uma terceira rodada porque tem muita pergunta chegando. Então a gente vai aproveitar que tem muitas dúvidas para ter esse terceiro momento excepcional hoje aqui no Bom Dia. Pode ser? Pode ser. O senhor fica bem aí tomando cafezinho enquanto isso. Muito obrigada.